Fala galera, estamos trabalhando aqui mais um tópico de termoquímica. Hoje vamos estar aqui envolvidos com reações termoquímicas. As reações termoquímicas elas podem ser classificadas de duas formas, que são as reações, a reação endotérmica e a reação exotérmica. Então a diferença entre esses dois tipos de reação está totalmente ligado o conteúdo energético presente nessas reações e de que forma eles aparecem. Então, aqui nós podemos observar que as reações, no caso da reação endotérmica, o calor ele aparece antes do produto, porque isso justifica justamente que a reação ela está absorvendo uma certa quantidade de energia, né, através do calor, e isso mostra que ela é endotérmica. Enquanto a reação exotérmica, ela está liberando essa quantidade de energia, então ela vai estar depois da seta, juntamente com o produto, que é formado pela reação entre A mais B. Então aí mostra justamente quando a reação ela é endo e quando a reação ela é exotérmica. Nesses dois exemplos, nós temos aí a primeira reação, óxido de mercúrio mais 90,7 kJ. Então veja que esse óxido ele está absorvendo uma certa quantidade de calor para poder se transformar em mercúrio líquido e oxigênio gasoso. Então a reação ela é endotérmica nesse caso porque ela já absorve a quantidade de energia ainda no reagente. Já no caso da reação exotérmica, essa reação ela vai justamente mostrar a liberação, ou seja, hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água, e 57,8 quilocalorias. Então, o calor está depois, juntamente com o seu produto. Então, é uma forma de também identificar se a reação é endotérmica ou exotérmica. E aqui nós estamos vendo a quantidade de calor positivo, isso significa que ela é endotérmica, e negativo significa que ela é exo. Aqui que ela ganhou e aqui que ela no caso, aqui ganhou e aqui negativo perdeu um conteúdo energético. Então isso facilita na classificação da reação. Temos também duas situações em que envolve a questão gráfica, tá? Então, essa questão gráfica, ela mostra aqui a reação, a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, ou seja, os reagentes começam com a quantidade de energia aqui, próximo do zero, e eles terminam com a quantidade de energia maior, distante de zero. Então, significa que eles ganharam um certo conteúdo energético, justamente justificado pelo valor de ΔH, que é maior que zero. Então, significa que ele aumentou. Já no caso da reação exotérmica, o gráfico de uma reação exotérmica, eles começam com uma quantidade de energia bem distante de zero, mas eles perdem essa energia. E perdendo essa energia aqui, fica próximo de zero agora como produto, esse conteúdo energético ele é menor que zero. ΔH menor que zero significa que houve aí uma perda, né, de energia. Então, perdendo energia, existe aí uma classificação de um gráfico de uma reação
que ela é exotérmica. Então, os gráficos também permitem a classificação de uma reação química, envolvendo aí os conteúdos de ser, no caso, endotérmico ou exotérmico. Aqui nós temos os estados físicos, onde eles apresentam energia cinética, a questão da organização, tudo isso envolve conteúdos energéticos. Então, o sentido de classificação para ser endotérmico ou exotérmico, ele vai estar justamente aqui, ó. Estado sólido. Para o líquido, vem aqui a fusão, porém ele precisa absorver calor do meio. Líquido para o gasoso, a vaporização absorve calor também. Sublimação, sólido direto para o gasoso, absorve calor também. Então isso mostra que nesse sentido aqui ocorre uma absorção de calor. Então, nesse sentido aqui, eu tenho algo que vai ser endotérmico. No inverso, eu tenho a liberação de calor. Então, isso é a liberação exotérmico. Então, do mais agitado quanto à energia cinética para o mais organizado, né, com menor energia cinética, eu tenho liberação de calor. Do estado mais organizado para a desordem, que é quando vai aumentando a energia cinética, eu tenho aí maior organização para menor organização, eu tenho aí a absorção de calor. Então, em um sentido, na mudança de estado físico, ela é isotérmica e no outro ela é endotérmica. Do mais organizado para o mais desorganizado, o sentido é endotérmico. Do desorganizado para o organizado, que é do gasoso para o sólido, ela é exotérmica. Então aqui tem os tipos de variação de entalpia, tá? Esses tipos de variação, ele começa com a ΔH de formação, que aí vai estar relacionado à formação de um mol de moléculas, tá? Então ele vai formar, então a reação ela vai estar focando, no caso aí o ΔH vai estar focando em reações que formam um mol de molécula. Nós temos a reação, o ΔH de combustão, que o foco principal são as reações de combustão, tá? Então as reações de combustão, ela vai começar com um composto que vai sofrer a combustão, oxigênio, ainda como reagente, e a formação de gás carbônico e água. Então toda reação de combustão ela é negativa, tá? Então ΔH é sempre negativo. Porém, para receber essa classificação de reação de combustão, ela tem que estar dentro dos padrões de característica de uma reação de combustão. Então eu tenho o oxigênio, eu tenho combustível, comburente e os produtos, que é gás carbônico e água, levando em consideração que no caso do gás carbônico, ele pode também ter aí a presença de um oxigênio ou dois, ou apenas o carbono, que aí vai depender do processo, né? E no caso da amônia, ela sofrendo, né, o processo de combustão, ela libera água igual a combustão de compostos que apresenta carbono, e no caso ela vai liberar nitrogênio, enquanto na combustão de compostos orgânicos libera gás carbônico. E aqui nós temos a neutralização, que é a presença da reação entre ácido e base. Então isso classifica aí, caracteriza aí uma reação de combustão, no caso neutralização. Então ΔH de formação de neutralização
é a energia envolvida na neutralização de um mol de ácido com um mol de base. Então, a condição é o quantitativo do mol para poder estar dentro do ΔH padrão de formação. Então, essas são algumas das condições em que é necessário para ter aí alguns tipos de entalpia. Então, formação, combustão e a neutralização são os tipos de ΔH de formação que existe, alguns tipos de entalpia que vai estar presente aí. Trabalhando aqui as questões de termoquímica dentro dos tópicos em que nós acabamos de apresentar. Nós temos aqui reações de classificação em relação aos termos, né, endotérmicos e exotérmicos. Então, essa questão número 2, ela diz o seguinte: dadas as seguintes equações. Então, as equações, elas são representações simbólicas de reações químicas. Então, a equação é apenas a simbologia do que pode estar acontecendo. Então, ele apresenta aí 4 equações com os respectivos ΔH. Então, a primeira equação, ela vai ter um ΔH negativo, a segunda também negativo, terceira e quarta equação, ΔH positivo. Então, considere as seguintes proposições em relação às equações e assinale a alternativa correta. Então, quais as informações que nós temos inicialmente? A equação A e B, ela é exotérmica, porque ela apresenta valores negativos, ΔH menor que zero, característica reações exotérmicas. As reações C e D, valores positivos, característica aí de uma reação endotérmica. Significa que esse foi o valor que a equação ela absorveu e os dois de cima os valores que ela liberou. Então, são reações endotérmicas e exotérmicas. Então, ele começa dizendo, proposição 1, A e B são endotérmicas, erradas. A e B, proposição 2, são exotérmicas, correta. C e D são exotérmicas. No caso, ela é positiva, não, está errada. Terceira proposição, quarta proposição, C e D são endotérmicas. Então, eu tenho aqui A e B exotérmica, proposição 2 correta, proposição 4 correta. Proposição 5, a reação com maior liberação de energia é a B. No caso, maior liberação de energia é a B. A reação com maior liberação de energia é a D. Então, as proposições corretas é a segunda, a quarta e a quinta proposição que estão corretas em relação a essas equações. Então, nós temos segunda, quarta e quinta são afirmativas verdadeiras. Então, nós temos como alternativa correta a letra E. Então, isso mostra justamente o que acontece em uma classificação de reações. No caso, equações termoquímicas. 3. Considerando a mudança de estado físico da água, assinale o que for correto. Então, veja que a mudança aqui, ela envolve diretamente a mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Esse sentido aqui, de mudança de estado físico, ele é totalmente endotérmico, porque para o sólido passar para o líquido e o líquido para o vapor, ela precisa absorver, no caso, energia, tá? Então, a ordem de entalpia da água, ela quer saber se os valores de entalpia correspondem a essa ordem. De fato, corresponde. Então, para o sólido, para o líquido, o valor de entalpia ele vai aumentando gradativamente. Então, o vapor ele vai ter um quantitativo energético bem maior do que os estados líquido e sólido.
A fusão e a vaporização são processos endotérmicos. Fusão, sólido para o líquido, e vaporização, líquido para o gasoso. São endotérmicos, sim, que absorvem calor. Na condensação, a energia final é maior do que a energia antes da mudança de estado. Então, na condensação, já é um processo inverso. Então, ocorre aí, o processo de mudança perde energia. Então, a energia final é maior? Não, ela vai ser menor do que a energia antes da mudança de estado. Tá? No processo de formação de cubos de gelo, a perda de energia na formação de calor, na forma de calor, então ΔH menor que zero, correto. O líquido passando para o sólido, ele precisa perder justamente energia na forma de calor. E a entalpia de vaporização é positiva. De fato, mudança do líquido para o vapor é o que nós chamamos de vaporização, não sabendo se é por meio da ebulição, da evaporação ou da calefação. Então, como alternativas corretas aí, ao resultado, né, você vai fazer a soma e vai colocar o valor correspondente a essa condição. Tá? Então, essa é uma forma de expressar as alternativas corretas com um valor específico. A questão de número 4, da Unirio, mostra aí uma reação de hidrogênio, oxigênio e água, mais 242 kJ. Representa uma reação química que libera 121 kJ por mol de oxigênio consumido, absorve 121 kJ por mol de O2 consumido, libera 242 kJ por mol de H2 produzido. Então, o correto é esse. O valor energético, ele está aí correspondente a uma liberação. Esse 242 kJ, ele é representado como um valor liberado, tá? Então, ele vai estar justamente depois da seta. Então, ele é liberado, ele é exotérmico. Quanto aos valores correspondentes a hidrogênio e oxigênio, por meio do que foi formado, nós não sabemos quanto corresponde cada um. Então, não podemos afirmar que é uma exatidão de valores que 242 seja uma parte, 121 para cada. Não, cada um vai ter o seu conteúdo energético. São substâncias diferentes. O que a gente precisa fazer a leitura aí é que ela é produzida a água nessa reação e liberada 242 kJ, porque está depois da seta, é um valor que corresponde ao ΔH negativo. Então, a alternativa correta é a letra C. A questão número 3, a questão que envolve gráfico, tá? Existe aí um contexto, ele vai falar sobre as reações que liberam e absorvem energia, vai trazer a questão pré-história, a energia, a importância na indústria, no uso doméstico, nos transportes, enfim. E ele traz um gráfico. Esse gráfico, nós podemos identificá-lo, tá? Ele é um gráfico exotérmico, porque ele começa aqui, ó. Ele inicia com o conteúdo energético, entalpia dos reagentes, distante de zero, e ele termina, entalpia dos produtos, com o conteúdo energético bem próximo de zero. Então, isso aqui mostra que ele perdeu energia, tá? Então, o gráfico é exotérmico. Tá? O gráfico representa uma reação exotérmica, certo? É uma das alternativas corretas. É a alternativa correta.
Letra A diz que ele reação endotérmica, não é, porque ele perde energia. Entropia dos reagentes é igual a dos produtos, também não. Entropia dos produtos é maior que a dos reagentes, também não. Tá? Ela vai ser menor. A variação da entropia é maior que zero. No caso aqui é menor que zero, porque ela perde. Então, ΔH é menor que zero. Então, a reação, uma questão que envolve aí a classificação do gráfico, né? Se é endo ou se é iso, bem simples de poder identificar, diante da apresentação do conteúdo energético envolvido no processo. E também apresentando um contexto histórico que dá apenas uma ideia de importância do conteúdo energético. Então, galera, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre termoquímica, resolvendo algumas questões dos conceitos que nós precisamos trabalhar nesse primeiro momento. Então, até mais, espero que aproveitem a aula.